Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos relatos de inscritas que moraram em casas assombradas. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Boa noite para você e para todos os seus inscritos no seu canal. O relato que eu tenho para te passar hoje, um relato que aconteceu comigo quando eu estava casada de pouco, quando eu tinha apenas 3 anos de casada. Meu ex-esposo, ele já tinha um terreno grande. Nesse terreno, ele tinha assim um quintal, né? Era uma casa, mas devido ao barulho, né, que acontecia, a turbulência que era, né, dos vizinhos ali e tudo, aí nós optamos por trocar a casa, porque eu estava grávida, né, de pouco, então minha filha já estava quase nascendo, minha filha que hoje tem 20 anos, e a gente optou por trocar a casa com outro rapaz que era do mesmo bairro, porém era uma casa sem terreno, né, era somente a casa, bem grande, né, ela tinha 2 quartos, uma sala, cozinha, corredor, banheiro, era uma casa até bem grande, valia o valor do terreno. Assim que a gente foi para essa casa, a gente se mudou, eu fui fazer uma visita para casa e vi que a casa, ela não era assim, não me aparentava, ela era grande, porém ela não me aparentava ser uma casa bem apresentável espiritualmente falando. Mas, porém, ele já tinha negociado, foram no cartório, fizeram a troca. Teve uma noite lá que meu esposo saiu para ir para a igreja, né, e eu fiquei. Nessa época eu estava com a minha filha novinha, né? Minha filha estava com 1 aninho e pouco nessa época. Só que o que acontece? Eu tinha mania, né, de fechar as janelas, conferir, porque a janela da casa era muito pareado com a rua. Era muito perto, muito próximo da rua. Muita coisa que tinha, assim, era um muro, né? E o muro era próximo da janela, então tinha uma certa cisma de que alguém poderia pular. Ele trancava sempre com um cadeado, e comprou um cadeado, era daquelas janelas de abrir e fechar. Devia de ser aí umas quase 9 horas da noite. Falei, eu vou conferir para ver as janelas, né? Como é que tá. E fui fechar as janelas. Quando eu cheguei na sala, conferi, estava tudo certo, eu fui pro quarto da frente. Eu abri a porta, né? E naquilo que eu abri a porta, sentia assim, algo ruim, entendeu? Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu fui lá, conferi, mas eu não esquentei cabeça. Nesse quarto da frente, ele era vazio. O único que tinha os móveis era no quarto dos fundos. Então eu fui lá, o quarto era grande, fui lá, conferi as janelas e aquilo me rupiando. Mas eu fechei, fui lá conferir, fechei a porta, que dava em frente ao corredor. Mas não sei o que foi que me passou pela cabeça. Falei assim, não, vou dar mais uma olhadinha para ver se está tudo certo mesmo, sabe? Porque eu sou assim, eu tenho que conferir umas 2 vezes para ver se realmente aquilo ali foi feito. Aí eu fui, quando eu abri a porta de novo, né, me apareceu lá. Eu me dei de cara, tá? Eu vi, não foi ninguém que me contou. Não é a experiência de outras pessoas, é minha experiência mesmo. Eu pude ver, era um homem alto, tá? E ele estava todo de preto, não tinha nada branco nele, ele estava todo preto. A única coisa que diferenciava era somente o olho dele, que lá era um vermelho. Ele me olhava por baixo de um chapéu, o chapéu era preto. Eu vi na minha frente, tanto que eu tomei um susto, fechei a porta imediatamente, naquele calafrio, né? Então eu sabia que aquilo ali não era coisa boa. Antes disso acontecer, acontecia de eu ligar o ventilador, em época de calor, o ventilador fazer estrondo, ligar e desligar sozinho. E muitas das vezes eu estava na copa e via algo passar para a sala, mas eu não dava muita importância porque eu pensava, poxa, tem muitas coisas que são da nossa mente, são coisas da nossa cabeça. Inclusive nessa mesma casa aconteceu algo com a minha filha, né, que mais para frente eu irei relatar. Eu passei por algumas coisas assim, escutava o barulho, dava aquele soco, né, aquele barulhão na janela. Minha janela era de ferro, então dava aquele estrondo, a gente não sabia o que tinha batido ali.
Esse quarto, né, ao passar do tempo, é que eu fui descobrir que quem morou ali, no quarto da frente, enterraram o osso de algum tipo de animal ali, debaixo ali, daquele quarto, que era coisa mesmo ruim. E passei a orar o Salmo 91 a 92 ali dentro do quarto, orava, cantava, e aquilo foi embora, nunca mais ouvi. Mas é o que eu estou dizendo, me deparei com alguma coisa muito ruim, porque aquilo ali não era nada bom. E espero que vocês gostem e que Deus abençoe a todos do canal. Fique com Deus, Feliciano. Olá a todos. Há mais de 50 anos atrás, os meus pais compraram um terreno aqui em São Paulo, na região do Ipiranga. E esse terreno, ele fica bem na esquina de uma encruzilhada. E tinha uns barraquinhos que estavam já desativados e um poço artesiano. Aí meu pai aterrou esse poço artesiano, tirou aqueles barraquinhos e começou a construção da casa. Aí veio uma senhorinha, que era uma antiga moradora aqui do local, né, da rua, e ela era benzedeira. E ela chegou para os meus pais e falou: olha, essa casa vai precisar de muita reza, de muita oração, porque quem morava aqui nesses barraquinhos eram umas mulheres garotas de programa. E elas, quando engravidavam, elas tiravam os anjinhos, matavam os anjinhos na barriga e jogavam nesse poço artesiano. E aqui tinha muita briga, teve até morte. Então esse poço aqui tá cheio de anjinho. Tem que ter muita prece nessa casa. Aí passou o tempo, eu não era nascida, só tinha meus 2 irmãos pequenos. E minha mãe conta que eles construíram a parte de baixo e ficaram morando. E quando foram construir a parte de cima, eles escutavam, né, quando de madrugada, como se tivesse os pedreiros ainda trabalhando. Arrastava saco de cimento, ferramenta, a gente andava. E eles vão ver, não tinha nada. Eu nasci quando eu tinha uns 5 anos, 5, 6 anos de idade. Eu via coisa. A minha coberta, gente, a minha coberta era arrancada, como em filme de terror. Ela era puxada e jogada no chão. Eu era assim, não sei, eu era tão simples, eu achava aquilo tão normal. Eu levantava, ia lá, pegava e me cobria. Saía a mão debaixo da minha cama e agarrava na minha mão e tentava puxar para debaixo da cama. Eu simplesmente chacoalhava a mão e voltava a dormir. Eu acho que eu sempre fui meio lerdinha, então para mim aquilo, não me assustava. Foi passando o tempo e aqueles barulhos não paravam. A gente escutava subir escada, gente conversando, assim, tudo era sempre de madrugada, coisa caía. Nós tínhamos uma televisão de tubo em que no painel dela a gente mudava, não tinha controle remoto. Então a gente, para mudar de canal, a gente girava um botão. E aquele botão fazia tec, 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 tec. E a gente começou a escutar de madrugada aquele botão sendo girado. Aí eu acordei meus irmãos, né? Meus irmãos ficaram tudo com medo. Aí minha mãe gritou do outro quarto: fica na cama que isso aí logo passa. Era tão comum as coisas acontecer aqui, que a gente já nem estava mais, né, dando tanto em fazer aquilo. Aí nessa esquina, nessa encruzilhada, houve 2 mortes, 2 assassinatos. Foram em tempos específicos, assim, diferente um do outro. Um rapaz estava fugindo, né, do acerto de conta com os traficantes. Quando ele chegou nessa encruzilhada, ele foi morto. O outro, a mesma coisa. O outro era assaltante, também teve um acerto de conta. Chegou na encruzilhada, foi morto. Aí era aquela cena horrível, meu Deus, traumática. E o tempo passou. Eu me casei, meus irmãos também já eram casados. E meus irmãos, meu pai já havia falecido e minha mãe estava morando sozinha aqui, nessa casa. Meus irmãos chegaram para mim e falaram: olha, por que você não vai morar lá com a mãe? A mãe já está idosa, velhinha, você está aqui pagando aluguel, você e seu marido, fica lá. A casa aqui é um sobrado pequeno, mas um sobradinho, tem bastante quintal, tem uma laje coberta. E no fundo tem um quarto e cozinha. É uma casa gostosa, mas eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar lá, acabo vendo um monte de coisa.
Mas quem paga aluguel sabe o quanto é difícil, né? Todo mês desembolsar aquele dinheiro. Aí nós aceitamos, minha mãe ficou toda feliz. Só que minha mãe tem um pequeno hábito, que é de reclamar. Ela reclama muito. E a gente sempre fala para ela, mãe, a reclamação atrai espíritos sofredores, né? Aí ela, mas é um inferno, não sei o que de vida. Mas não tem necessidade de reclamar. Graças a Deus ela tem uma vida boa, mas é mania. E eu falava pro meu marido, falava para ele assim, olha, quando a mãe não tá, você chama na porta que alguém responde lá dentro. Meu marido falou, você tá de brincadeira, imagina, não acreditou. Passou um tempo, minha mãe havia saído e meu marido não viu que ela tinha saído. Ele foi até a porta e chamou o nome da minha mãe e ele voltou bravo. Poxa, eu fui chamar tua mãe, eu sei que ele ia dar alguma coisa para ela, não sei. E sua mãe correu e se escondeu dentro do banheiro. Por que sua mãe não quer me atender? Eu falei, olha, minha mãe não está em casa. Ele falou, mas ela correu, escondeu no banheiro, ela tá sim, eu vi. Eu falei, vem cá. Nós entramos dentro da casa. Aí ele, meu Deus, ela não está aqui. Eu falei, então, eu te falei que aqui responde. E as coisas na casa da minha mãe vivia quebrando. Nós tínhamos trocado tudo, a fiação elétrica, era tudo novo. Mas eletrodoméstico, móveis, tudo quebrava. Eu falava, mãe, olha a reclamação, mãe. Não pode estar traindo espírito sofredor para isso. Aí teve um dia que nós estávamos conversando na porta da cozinha dela e ela tinha lavado a louça e posto uns copos em cima da mesa. Gente, aquela mesa, ela levantou de um lado, como se alguém tivesse pegado na beira e levantado e soltado. Quando aquela mesa caiu no chão, foi uma barulheira de copo. Minha mãe, minha Nossa Senhora. Eu falei, aí mãe, reclama, não tem necessidade de reclamar. Olha o que acontece. E minha mãe tinha uma mania também, dela tem hoje em dia, mas ela tá mais assim, né? Ela achava coisinhas bonitinhas na rua, florzinha, brinquinho quebrado. E ela achava bonitinha, ela trazia para casa. Tá trazendo essas coisas, mas se é coisa de trabalho, né? De algum feitiço. Mas é bonitinho, eu peguei. Tá bom, coisa de idoso. E ela tinha um guarda-roupa que era aqueles que não tem rodinha nas gavetas. Precisa empregar uma força para conseguir tirar aquelas gavetas, para puxar para frente. Você precisa investir uma força naquilo. E ela colocou a cestinha que ela achou com umas florzinhas na cômoda. E ela tinha uma cachorrinha, ela pôs a caminha da cachorrinha próximo a esse guarda-roupa perto das gavetas. Quando foi à noite, é como se tivesse dado um tapa naquela cesta, a cesta voou, caiu em cima dela na cama. Nisso, aquela gaveta saiu do lugar e caiu em cima da cachorrinha. A cachorrinha deu um grito que a cachorrinha assustou. Aí no outro dia minha mãe, nossa, aconteceu isso, né? A gente falava, mãe, tá vendo? Vamos rezar mais, vamos fazer bastante oração, mãe. Porque essa casa aqui é triste, né? Sempre aconteceu as coisas. Aí ela melhorava um pouco, aí depois ela começou. Inferno de vida, por que Deus não me leva? Eu quero morrer, assim, do nada, sabe? A gente já levou no médico, tava tomando remédio para ansiedade e tudo, mas ela tinha esse hábito. Quando começou a anoitecer, umas 6, 6:30, aquilo começou a fervilhar de barata na casa dela. Mas era barata voadora, era barata andando, era barata caindo, e a gente não via de onde que surgia aquilo. E eu tenho pavor, eu tenho horror à barata. Só que era interessante que as baratas se limitavam só na casa dela. Nem no quintal essas baratas saíam. E muito menos entrava na minha casa. E nós dividimos o mesmo quintal. Quando amanhecia, as baratas sumiam, desapareciam. Você podia revirar a casa inteira que você não achava uma barata. Só ficava aquelas baratas que ela tinha matado à noite. No outro dia, mesma coisa desse enxame de barata, aquelas baratas. Mas olha, era muita barata. E a casa dela sempre limpinha, organizada. E os móveis eram novos, porque sempre estava quebrando os móveis, né? Então ela sempre estava renovando os móveis na casa. Aí meu marido falou, não, já faz uns 4 dias que está acontecendo isso, tem alguma coisa? Aí meu marido foi lá e falou, sogra, eu vou descobrir aonde que está saindo essas baratas. E meu marido não tem medo, né? Foi lá.
Quando ele abriu o guarda-roupa novo, limpinho, não tinha um buraco, nada. As baratas surgiam de dentro desse guarda-roupa. Era como se fosse um portal. Parece que aquilo abria aquele portal e elas saíam um enxame de dentro. Meu marido falou, isso aí é coisa do capiroto. Aí meu marido começou a fazer uma oração, umas rezas lá, umas preces, e começou a repreender aquilo. No outro dia não apareceu uma barata sequer. Sumiu, desapareceu. Da mesma maneira que elas apareceram, elas desapareceram. Mas minha mãe não mudou muito não, ela reclama um pouquinho, mas né, ela para um pouquinho, mas de vez em quando ainda volta. Mas é isso, gente, tem muitas coisas, eu tenho muitas histórias, isso é apenas um resumo do que aconteceu nessa casa e que as palavras também têm poder. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que reclamamos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Cláudia e Cecília. Gratidão, amigas, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal, aos que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.